taxistas e ônibus. A Etufor promete avaliar a demanda. E a enquete de hoje quer saber: você acha que mototáxi deve ter o direito de usar as faixas exclusivas de ônibus? Você participa pelo 3066-4030. Pode mandar mensagens de texto e áudio pelo WhatsApp 981665589, Facebook e Twitter, @PovoCBN. Se está precisando regularizar a documentação de seu veículo e não sabe a quem recorrer, fique despreocupado. Nós realizamos toda a parte burocrática para você. Bruno Sampaio, assessoria em despachos. 3111-3365 ou acesse brunosampaio.com.br. Boa tarde, Neila. Boa tarde, ouvintes. Bom, amanhã anunciada a greve geral. Afinal, o que para e o que não para? O que continua funcionando, levando a vida normal? Não é difícil saber. Eu tenho sido muito perguntado nas últimas horas sobre isso, os ouvintes me perguntando, por e-mail, WhatsApp, enfim. Seu imóvel vale mais quando você
O Povo Economia Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará. Apresentação Neila Fontinelli. 2h37. Sobe e desce da economia, com Nazareno Albuquerque. Oferecimento Clínica Pro Otorrino. Sua clínica de otorrino na Zona Sul. 3109-5854. E portaria virtual Loctec. Menos custo, mais segurança. 4020-7788. Boa tarde, Nazareno. Boa tarde, Neila. Boa tarde, ouvintes. Bom, amanhã, anunciada a greve geral. Afinal, o que para e o que não para? O que continua funcionando, levando a vida normal? Não é difícil saber. Eu tenho sido muito perguntado nas últimas horas sobre isso, os ouvintes me perguntando, ou por e-mail, ou WhatsApp, enfim, se eu podia dar alguma direção por telefone. Não, é difícil a gente dar essa direção, né? O que a gente tem assim de informação de pesado como uma paralisação dessa greve é no setor, por exemplo, aeroviário, né? Sabemos que amanhã os aviões estarão em greve, não voarão, portanto isso gera um impacto muito grande na vida das pessoas, principalmente aqueles que têm negócios fora e que têm algum compromisso, né? Então essa greve dos aeroviários, né, entrando no contexto da greve geral, realmente impacta bastante. O setor dos bancos, da mesma forma. O setor bancário, como é muito organizado, bancários se estruturam muito bem para uma greve e, portanto, os bancos amanhã também não devem funcionar. Mas no setor do comércio, o que se espera, por exemplo, em Fortaleza, é que a maioria dos estabelecimentos abra tranquilamente, sem problemas, na certeza de que o setor dos comerciários, ele sabe que está na peia do ponto de vista de faturamento e assim dessa forma, com seus salários comprometidos, porque a maior parte dos comerciários ganha por comissão de venda, né? Um dia que paralisa pode afetar também a sua receita, não é? Além disso, saiu a nota da Federação do Comércio hoje, né, com várias entidades assinando e tal, dando como funcionando todos os estabelecimentos comerciais da cidade, incluindo shoppings, incluindo aí também supermercados. Alguma manifestação que haja não está passando pelas experiências ou pelo satélite do Sindicato dos Comerciários, pela CDL, enfim. Todo mundo acha que amanhã normalmente a cidade vai funcionar nesses setores do setor do comércio. Os hospitais também, o Sindicato dos Médicos já deu nota dizendo que os médicos atuarão normalmente. Enfim, esse é o cenário. Ônibus, né? Todo mundo vai ter ônibus amanhã. O que corre no Sindicato dos Transportes Coletivos é de que os terminais não devem funcionar, mas algumas linhas de ônibus deverão operar. Muitas linhas de ônibus operarão sem passar pelos terminais, muito mais por uma questão de segurança, mesmo porque os ônibus que vão circularão com segurança. Então, o que se teme mesmo é que os trabalhadores em greve, aqueles que aderem a esse movimento de protesto contra as reformas, o que se espera é que sejam manifestações civilizadas, manifestações realmente de trabalhadores e não de baderneiros, e não de pessoas que possam deturpar todas essas manifestações que são absolutamente democráticas. Tenham todos uma boa tarde Neila, e eu vou estar de volta logo mais às 18 horas com Sobe e Desce da Economia no programa da Maísa Vasconcelos. Até lá. Obrigada, Nazareno. São 2h42.
E agora vamos ouvir Luiz Viana. O jornalista Luiz Viana está em Israel, participando de uma comitiva sobre inovação e vai falar aqui com a gente. Boa noite, Luiz Viana. Boa noite, Neila Fontinelli, tudo bem? Nesse momento, parte da delegação do Ceará está no ônibus. A gente se desloca de Tel Aviv para a cidade de Haifa, uma viagem de 2 horas. Eu vou aproveitar um pouquinho de tempo que você me deu e conversar com 3 empresas, startups, convidadas pelo Rubinho, do Banco do Nordeste, para participar da missão. São jovens empreendedores. O primeiro que eu converso é o Vitor Hugo, da Seletiva Soluções em Logística Reversa. Foi bom para você? Foi bom, ainda está sendo ótimo, né? Todas as vezes que nós fizemos em todas as empresas, toda a experiência que estamos pegando, e junto com os outros jovens também, que conhecemos aqui em Israel, a gente pode ver como é que eles são tão focados nas suas startups. Esse modelo de negócio que eles tanto, cada modelo de negócio deles, o foco que eles têm, então a gente quer levar essa experiência para Fortaleza também. Bom, e na sua área, especificamente logística reversa, você viu a Strauss aqui, né, que é parceira da Três Corações. Você tem um projeto lá de reciclagem de cápsulas. Está animado em poder ampliar esse tipo de projeto? Sim, a gente está muito animado, porque vimos que uma empresa grande como ela está animada também, então para a gente foi ótimo saber disso. Muito bem, obrigado, Vitor. Daí agora eu falo com o nosso querido Lucas Teixeiro. O Lucas é da Agrovet de Minas Gerais, Agrovet. Ele é especialista em recursos hídricos. Você viu muita coisa interessante aqui, não foi? Sim, está sendo uma experiência incrível. Está em contato com essas empresas que trabalham com um clima semelhante ao do Nordeste do Brasil e o do Norte de Minas. Então, isso para a gente está sendo muito fundamental, não só para a nossa empresa, mas também para o ecossistema de Montes Claros e Minas Gerais também. Muito se fala que Israel é um exemplo no mundo. A gente viu aqui na questão dos recursos hídricos. Você ficou impressionado também com essas soluções? O que é que lhe chamou mais a atenção? Sim, muito impressionado com a forma que eles lidam com esse recurso, a forma com que eles tratam esse recurso, usam cada gota de água para suas finalidades, tem uma economia enorme, e isso é um ponto que todas as startups vão estar levando também para o Brasil. Acho que isso é muito interessante. Ok, eu finalizo. Obrigada, aqui, Luiz. Estourou aqui nosso tempo. Muito obrigada. Nós conversamos. Só, Neila, por favor. Luiz. Neila. Oi, Luiz. Concluindo, a palavra final do Mauro Fernando, ele é da QNQ Neoindústria. Mauro, você é um dos jovens que participaram aqui. Qual a impressão que você teve? Uma impressão maravilhosa. A palavra-chave, na minha opinião, é eficiência. Eficiência, redução de custos e projeção global de empreendedorismo aqui na Terra Santa de Israel. Obrigada, Luiz Viana. Obrigada a todos que estão aí em Israel e participaram aqui do programa. São 2h45. E voltamos aqui para o estúdio. Nós estamos com Frederico Joffre, que é vice-presidente do Sistema OCB. Nós estamos com Hegel Nóbrega, que é diretor do Sicredi Ceará. Nós estamos num programa especial sobre cooperativismo. O Povo Economia hoje é temático. E nós vamos falar aqui com o Hegel sobre o cooperativismo de crédito, né? Crédito é uma questão que passa pela confiança, pela transparência, e o cooperativismo de crédito aqui no Ceará é muito forte. Eu queria que você falasse um pouco desse segmento. O cooperativismo de crédito, ele tem diferenças fundamentais para o sistema bancário. A primeira delas é a distribuição de resultado, distribuição de lucros. O cooperativismo financeiro, ele visa dividir todo o resultado financeiro, toda a sobra da cooperativa entre os seus associados. Enquanto que no sistema bancário, nos bancos, esse lucro vai para os acionistas do banco. Outra coisa é esse dinheiro que é utilizado na cooperativa de crédito, ele circula nessa sociedade, entre os seus associados e na comunidade local. Enquanto no sistema bancário, esse dinheiro pode ser deslocado para vários locais. Então, isso são diferenças fundamentais. As taxas que são praticadas nas cooperativas de crédito, elas são
normalmente bem mais baratas do que as taxas que são praticadas nos bancos. Isso porque não adianta, filosoficamente, não adianta eu praticar taxas muito altas se eu tenho no final do exercício que dividir aquele lucro com aquelas pessoas que pagaram essas taxas. Então, não tem sentido eu cobrar taxas de juros altíssimas para chegar no final do exercício e dividir, pagar novamente ao associado, ao cooperado, aquilo que ele pagou de taxas de juros. Então, a nossa intenção é com que o cooperado tenha o melhor retorno financeiro possível, tendo o melhor resultado nas aplicações financeiras, pagando o mínimo possível de taxas que dê para tirar os custos administrativos para que a estrutura possa funcionar e ele tenha o melhor resultado financeiro. Frederico, e no Ceará as cooperativas começaram por essa área de crédito? Sim. Bem antigo, no século passado, em 1934, Neila, surgiu na região do Cariri a primeira cooperativa de crédito estimulado pela Igreja Católica, e que foi a cooperativa Caixeiral do Crato, uma cooperativa que funcionou durante muitos e muitos anos. Agora, ao longo desse período, nós tivemos o crescimento do número de cooperativas, não só de crédito, mas eu vou me detalhar aqui um momento dessa evolução do crédito, até que a gente chegou em 1964, com a Revolução de 1964, começaram a surgir algumas leis, dentre elas a Lei do Mercado Financeiro, a Lei do Sistema Financeiro Nacional, que criou o Banco Central, e o Banco Central, naquele momento, impediu o surgimento de novas cooperativas de crédito. Como o Hegel disse ainda há pouco, as cooperativas de crédito estão dentro do mercado financeiro, então elas são obrigadas a terem autorização e são fiscalizadas pelo Banco Central. Mesma regra que vale para qualquer banco é a mesma regra que vale para qualquer cooperativa de crédito. Isso é extremamente importante que o ouvinte saiba que a segurança na cooperativa de crédito é a mesma que tem a segurança de qualquer banco. O diferencial é exatamente que na cooperativa de crédito o lucro da cooperativa é seu e não do banqueiro. Então, até 1964 houve esse crescimento de cooperativa, houve uma estagnação, como eu disse, em função de normas legais, até meados de 1992, ou seja, se passaram 28 anos, Neila, em que não havia o crescimento das cooperativas de crédito. E de 1992 para cá começaram a surgir, então, esse novo formato de cooperativas de crédito, que são oriundas de um sistema canadense chamado Sistema Desjardins, que é exatamente uma cooperativa de multiprofissionais que resultou hoje numa potência que é, por exemplo, o sistema Sicredi aqui em Fortaleza. Nós vamos fazer um rápido intervalo, agora voltamos daqui a pouco. Até já. O Povo Economia Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará.
2h55. Obrigada, Eliomar. O Povo Economia Especial Cooperativismo. Oferecimento Sistema OCB Sescop Ceará. Voltamos aqui a falar sobre cooperativismo. Estamos com o vice-presidente do Sistema OCB, Frederico Joffeli, com o diretor do Sistema Sicredi Ceará, Hegel Nóbrega. Estamos falando sobre cooperativismo, os princípios do cooperativismo, os ramos do cooperativismo. São quantos ramos mesmo? Ontem eu me confundi sobre isso. Foi ontem você se confundiu. Mas eu fui bem corrigida, na hora, pela mais alta... Pelo Papa. Pela mais alta autoridade do cooperativismo, doutor Roberto Rodrigues. Uma honra. Que sempre é uma sumidade quando fala. É verdade. E ele disse ontem, mas eu vou só repetir, são 13 os ramos e 7 os princípios. Quais são os 13 ramos? Os principais, pelo menos. Pronto. Crédito, que já foi falado aqui, transporte, saúde, trabalho, mineração, especial, serviços, produção, infraestrutura, e eu deveria saber o resto. Quase tirou 10. Quase. Com relação ao sistema de crédito, como é que se faz a divisão de lucro, por exemplo? Em cooperativa não tem lucro, né? Sobra. No sistema de crédito também é assim? Também, da mesma forma. O resultado, que é a sobra para os cooperados, ela tanto é nas cooperativas de trabalho como nas cooperativas de crédito. Se faz o resultado financeiro no final do exercício, e aquele resultado financeiro, em assembleia, em decisão conjunta com os cooperados, é decidido a forma de distribuição deste resultado. Ele, normalmente, uma parte vai para os aplicadores, aquelas pessoas que aportam dinheiro na instituição, na cooperativa. Outra parte vai para os tomadores, aqueles que fizeram empréstimos na cooperativa. Então, todas as pessoas que atuam na cooperativa, tanto depositando, confiando na cooperativa, o seu recurso excedente para que ele seja aplicado, como aquelas pessoas que estão necessitando de recursos para investimentos, todos são beneficiados com o resultado da cooperativa. E para formar uma cooperativa, para associar uma cooperativa, você tem que entrar com capital. Como é que se faz isso? É necessário sim, Neila, você aderir à cooperativa e formar o capital social dela. E a razão é muito simples. Cooperativa não é o negócio. Cooperativa é tão somente a forma jurídica. Eu tenho exaustivamente repetido isso. Todo negócio precisa de capital para que ele fortaleça e possa trazer o resultado a partir dos objetivos que aquela cooperativa tiver. Então é necessário, quando eu vou constituir uma cooperativa, eu aportar recursos. E é extremamente educativo sobre esse ponto, se nós observarmos, Neila, que na hora em que eu invisto o meu capital, eu fico tomando de conta naquela expressão que nós usamos muito no Ceará, o que engorda o gado é o olho do dono. Ou seja, ali está o meu capital e eu vou simplesmente ficar fiscalizando quem gere a cooperativa no sentido de me trazer o melhor resultado possível. Eu lembrei agora do último ramo do cooperativismo. O último desse que a gente estava listando. Turismo e lazer. Com certeza. Turismo e lazer. Olha quantos ramos pode. De comunicação também pode, não pode? Pode, sim. Então os jornalistas podem montar cooperativas. Deveriam já ter feito. Já devia ter feito, né? Psicólogos. Já existe cooperativa de psicólogos. Enfim, várias atividades. Profissionais com a mesma atividade podem se unir, formar cooperativas, aprender a trabalhar junto, a colaborar. Isso é muito bom. E ajuda a concorrer, né? Ajuda a concorrer com o mercado cada vez mais forte. E eu queria agradecer aqui aos nossos convidados, Frederico Joffeli, ao Hegel Nóbrega, que estão aqui para ajudar a gente a fazer esse programa sobre o cooperativismo, sobre como se pode crescer de uma forma diferente, com a metodologia diferente. Muito obrigada, Frederico. Muito obrigada, Hegel. Muito obrigado pela participação, pelo o tempo a divulgar o cooperativismo no nosso estado.
Neila, como dirigente da OCB, a gente tem que registrar aqui o apoio fundamental para esse projeto que foi desenvolvido através da Fundação Demócrito Rocha. Sem dúvida nenhuma, o sistema O Povo abraçou essa ideia nossa do cooperativismo e tem realmente propiciado que a gente leve essa informação ao maior número de pessoas no estado do Ceará. E nós somos muito pródigos com relação ao cooperativismo. Basta só que nós temos a maior cooperativa do Norte e Nordeste do Brasil, é aqui em Fortaleza, que é a Unimed Fortaleza, que nós não poderíamos deixar aqui de ressaltar a importância e o exemplo que ela representa para todo o segmento cooperativista do Norte e Nordeste. Em nome do Sistema OCB, eu agradeço mais esse espaço disponibilizado para nós. Nós é que agradecemos e o programa O Povo Economia fica por aqui. Nós tivemos áudio de Adalto Rosa, assistente de estúdio Paulo Cardoso, produção e noticiário local Letícia Lopes, editora-chefe Selma Vidal, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Neila Fontinelli. Obrigada, audiência. Um abraço a todos. Você fica agora com Revista O Povo, com Maísa Vasconcelos, direto da Maloca do Dragão, no Centro Dragão do Mar. Até mais. O Povo Economia, especial Cooperativismo, apoio cultural. Cooperativismo, oferecimento Sistema OCB.